Então, oficialmente, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso sexto encontro do diretor formador. Quase acabando já, né, gente? Mais dois, fora esse, mais dois, já chegamos no final. Vou começar a compartilhar aqui, tá? O roteiro de hoje. Então, o tema de hoje é análise de dados com foco na recomposição das aprendizagens. Então, continuamos falando na recomposição, né? Continuamos falando na análise dos dados, como já era a proposta do grupo, né? Desde o início, a gente trabalhar com esse tema, né? Então, muda um pouquinho, né? O nome, mas acaba que a recomposição continua com a gente. Então, na semana passada, né, só para relembrar, nós trabalhamos com os passos da observação de sala de aula. Então, o tema da semana passada era a observação de sala de aula, né, com foco nas recomposições. E a gente viu, então, os passos da observação, né, que começava lá com os combinados com o professor, a observação e os registros, né, que a gente faz durante a observação, depois o feedback, a conversa depois com o pedagogo, passando para o pedagogo qual que foi as nossas impressões daquela observação, aí o pedagogo ir para a hora de atividade com o professor novamente, e aí a gente fazer o registro no RCO. Então, nós vimos que a observação, ela segue esses 6 passos, né? Depois a gente partiu, então, para observar, né, para falar sobre a observação propriamente dita das aulas de recomposição, né, e sempre observando, né, nas nossas observações, se os alunos estão engajados, se eles estão compreendendo o conteúdo, participando das atividades, a gente avaliando, né, as mediações do professor, se ele usa estratégias diversificadas, acompanhando também os estudantes, né, com relação às dificuldades que eles apresentam, o ambiente de sala de aula. Então, tudo isso a gente discutiu no encontro da semana passada. Fomos para a sala temática, cada um fez o seu estudo de casa, né? E voltamos para a socialização. Então, isso foi nosso encontro da semana passada. Hoje, o nosso objetivo vai ser explorar a taxonomia de Bloom como ferramenta para estruturar as intervenções pedagógicas, identificar estratégias para elevar os estudantes nos níveis de proficiência e analisar, planejar ou replanejar ações de ensino e aprendizagem a partir da análise de dados das avaliações externas. Então, esses são os objetivos nossos, né, da aula de hoje, do encontro de hoje. Para começar, nós vamos assistir um videozinho, tá? Olha a foto. Mais uma. Fotografias são registros de diferentes momentos da vida. Espalhadas num álbum, vemos as mudanças captadas entre uma e outra. Na vivência escolar, os professores fotografam os diferentes estágios de aprendizagem dos alunos. Essas imagens são usadas para que eles possam avaliar se os estudantes estão alcançando o lugar planejado. Como na fotografia, é preciso decidir para onde apontar a lente, escolher o que vai entrar no quadro, o que estará em foco e o momento certo de clicar. A avaliação está inserida em todo o processo de formação dos alunos. No trabalho pedagógico, o planejamento, a implementação e a avaliação são ações conectadas.
tudo funciona como um ciclo. A avaliação não é o final do processo. É alimento para o planejamento e execução. Para esse ciclo funcionar bem, é importante ter clareza sobre onde se quer chegar e o que precisa ser avaliado. Ao analisar os dados obtidos com a avaliação, o professor fica sabendo o que os alunos estão aprendendo ou não e pode replanejar seu trabalho. A avaliação pode ter múltiplos focos e procedimentos. No planejamento, o professor define o que será avaliado e como isso será feito. Para avaliar diferentes competências, habilidades e conhecimentos, podemos diversificar os instrumentos. Assim, é possível encontrar novos caminhos que promovam o desenvolvimento integral dos alunos e os coloquem na direção dos objetivos pedagógicos traçados pelo professor. Depois de muitas fotos, dá para ver o quanto os alunos e os professores aprenderam juntos. Então, eu gostaria que vocês viram que esse vídeo ele faz uma analogia, né, com a fotografia. A partir dessa fotografia, analisar os dados, né, fazer um diagnóstico da situação para depois planejar, né, executar e avaliar. Alguém gostaria de comentar um pouquinho sobre isso? O que achou disso? Acho que o vídeo é pertinente, não é? Vamos, vocês são tão faladores, hoje ninguém quer falar nada. Kátia, pode falar? Como que você acha que esses resultados, os resultados das avaliações, podem auxiliar no trabalho da recomposição das aprendizagens? Porque os resultados já é uma espécie de diagnóstico, né? O que o aluno está... Onde está a falha, onde está faltando, o que a gente pode melhorar. Todos os dados dá para a gente avaliar e levar a planejar e replanejar, né? Então, com os dados que a gente tem das provas Paraná, com os dados das outras avaliações, a gente pode verificar o que está faltando e o que a gente pode trabalhar com mais aprofundamento, né? Eu acho que seria isso. É isso mesmo, porque esses dados, na verdade, ele traça mais ou menos, ele mapeia mais ou menos a situação da nossa escola e a partir daí é que a gente vai pensar em estratégias, né? Para poder sanar as dificuldades. É isso mesmo, Kátia. É a partir desses dados, desse diagnóstico, que a gente vai chegar a nossas ações, né? Vai traçar as nossas ações. Então, nós, como líderes pedagógicos, podemos trabalhar com nossa equipe para que esses resultados sejam a base para o nosso planejamento e para as nossas ações? O que você acha, André? Nós trabalhamos por meio de evidências, né? Então, quando a gente planeja baseado naquilo que a gente tem em mãos. Então, vamos pensar o planejamento 2025, haja vistas um bom resultado no SAEB. A gente vai ter em mãos os resultados do SAEB 2023, assim como as avaliações internas e externas de 2024, né? E muito do que foi planejado para 2025 já foi colocado em pauta nas atas do conselho de classe, dos conselhos de classe e principalmente do conselho de classe final de 2024. E esse ano a proposta que a secretaria nos apresentou, na verdade, é uma continuidade daquilo que nós finalizamos com o conselho de classe final de 2024, né? Nós não tínhamos ainda muito claro a questão
das aulas de recomposição e do professor ali auxiliar, né? Mas isso é algo que a gente está conseguindo adequar com os outros componentes curriculares, né? Porque a gente tem que ter a preocupação de não só focar nas aulas de português, nas aulas de matemática, porque os outros componentes curriculares também trabalham as competências e as habilidades que intercalam com os componentes de português e matemática. E o vídeo nos traz isso. Nós temos as fotos e os retratos de cada momento, de cada nuance. E cada momento desse representa uma possibilidade de análise para a continuidade do trabalho ou uma reelaboração da proposta e do planejamento que havia sido realizado. Obrigada, André. É bem isso mesmo. Então, acho que é um relato bem interessante de como que vocês se organizam e trabalham, e nós, né, como líderes na escola, como líderes pedagógicos, né, cada um vai traçar as suas ações de acordo com a sua realidade, de acordo com né, os recursos que você dispõe, né, as ferramentas que você tem para trabalhar ali. E isso de buscar resultados, principalmente nesse início de ano aí, a gente buscar os resultados do ano passado é muito importante, né? É muito importante, porque a gente não pode partir de um zero, né? De um nada. A gente tem que ter alguma coisa em mãos para poder traçar alguma estratégia, alguma ação, pelo menos logo no início. Aí, depois do nivelamento, ali a gente já tem um novo panorama, né? Então, na minha escola, por exemplo, a gente reflete bastante também sobre junto com a equipe, né, sobre esses desafios de aprendizagem, e quando a gente percebe alguma coisa em específico, por exemplo, nós analisamos os dados do ano passado com relação à prova Paraná, e a gente observou que em língua portuguesa, por exemplo, um dos descritores de menor acerto foi o descritor 12, que era identificar os gêneros textuais. Então, a partir daí, a gente começou a trabalhar com algumas sequências didáticas, análise, produção de vários tipos de texto, bilhetes, cartas, notícias, de forma contextualizada com todas as outras disciplinas, para poder sanar essa dificuldade, né, que a gente detectou lá na última avaliação, né, daquela turma. E daí, também, dentro da turma, a gente também buscou identificar os níveis, né, porque os nossos alunos, por exemplo, na minha escola, a maioria dos meus alunos estão no nível 4. Então, eu fui olhar, né, quem são os alunos que estão no nível 1, 2 e 3, se eles não são maioria. Às vezes, 1, 2 e 3 também é um grande número que a gente precisa estar olhando e não trabalhar só dentro do nível 4. E organizou daí esses grupos, né, de forma diferenciada, trabalhando com diferentes complexidades de texto também para grupos que têm um nível um pouco mais baixo. Então, a gente se organizou dessa forma também, né? Pensamos nessas estratégias, citei esse descritor porque é uma área que é a minha área, eu sou de letras, né? Então, para mim é mais fácil falar sobre isso, mas já observei também outras aulas de outros professores que trabalharam com outras dificuldades também, que também estão seguindo o planejamento que a gente colocou lá na semana, né? Lá na primeira semana. Então, é bem importante a gente ter isso em mente para poder direcionar, né, as ações. Então, hoje a gente vai refletir um pouquinho sobre a taxonomia de Bloom. Não sei se esse tema é fácil para você, se vocês já ouviram, já trabalharam, já dominaram, mas a taxonomia de Bloom, ela é uma estrutura educacional criada por Benjamin Bloom na década de 50, e ela é usada para categorizar e organizar diferentes níveis de aprendizado que os estudantes podem atingir. Então, a gente tem uma pirâmide ali né, logo abaixo ali, que ele classifica assim em níveis, né, começando pelo relembrar,
né, que seria a base, né, e o topo da pirâmide, o criar. Então, o aluno teria que passar por todos esses estágios para poder desenvolver melhor a sua aprendizagem. Então, relembrar, entender, aplicar, analisar, avaliar, para depois criar. Então, essa taxonomia de Bloom, ela é bem comum, assim, para os professores que fazem os formadores em ação, estão sempre falando dessa técnica. Os pedagogos também têm mais conhecimento de causa quando fala em taxonomia. Então, a taxonomia, resumindo, é uma classificação de habilidades cognitivas que vai do conhecimento básico à aplicação de conceitos mais complexos. E o nosso exercício hoje é tentar integrar a taxonomia como uma técnica para auxiliar a gente na solução das defasagens de níveis educacionais das nossas crianças. Então, é esse exercício que a gente vai fazer hoje. Então, ali tem novamente a pirâmide, tá? Antes de falar da pirâmide, eu vou falar um pouquinho, antes de entrar nas questões ali, quer dizer, embaixo da pirâmide, eu vou falar um pouquinho da taxonomia. Então, ela classifica os objetivos educacionais em níveis de complexidade, como eu já disse no slide anterior. Então, começando pelo lembrar, né, relembrar ou lembrar, até o criar. E ajuda o professor, então, a pensar em atividades e estratégias que vão além da simples memorização. Então, o professor vai tentar estimular o raciocínio, a resolução de problemas, a criatividade, a tomada de decisões. Então, tudo isso está dentro dessa teoria de Bloom, tá? Permitindo que o ensino se torne mais significativo, que o aluno veja o aprendizado como um desafio, tá? Então, é centrado no estudante. E do lado aqui, antes de ir para a questão, tem o SAEB, né, que são as provas que avaliam essas habilidades. Então, desde recordar fatos até aplicar conceitos em situações novas. Os itens do SAEB contemplam as competências exigidas em diferentes níveis de proficiência. Então, é diferente, né, da teoria de Bloom, porque o SAEB, ele mostra em que estágio da aprendizagem os alunos se encontram, revelando quais as habilidades que eles dominam, quais que eles ainda não dominam, qual que ele precisa desenvolver mais. Então, quando a gente associa a teoria de Bloom com os estágios de aprendizagem, a gente consegue alinhar os objetivos de aprendizagem às reais necessidades da turma, tá? Organizando intervenções pedagógicas, né, que respeitem o ponto de partida de cada estudante. Então, o professor não pode, por exemplo, como eu citei antes, entrar numa sala de aula onde a gente sabe que a escola, por exemplo, a minha escola está no nível 4, tanto no fundamental quanto no médio. Aí ele vai trabalhar só com alunos com as competências e habilidades voltadas para o nível 4. E não é isso, né? Ele vai ter que ver em qual nível cada aluno se encontra para, a partir dali, propor ações. Quem sabe tem aluno na turma, na escola, que ainda esteja lá, segundo Bloom, precisando relembrar conceitos, precisando entender conceitos, para depois ele estar no estágio mais avançado. Bom, então ali nós temos dois questionamentos, ó. Qual a relação da taxonomia de Bloom com o SAEB? Qual será essa relação, né? Então, onde que está? A gente pensa assim que a taxonomia de Bloom, ela, em conjunto com esses níveis de proficiência do SAEB, vai ser essencial para planejar as práticas pedagógicas que sejam mais intencionais, que sejam mais coerentes, tá? Mais eficazes, que atinjam de forma mais eficiente o nosso aluno, que promovam realmente essas habilidades que o aluno está necessitando. Então, em conjunto com
com os resultados do SAEB, com as proficiências do SAEB, a taxonomia de Bloom vai nos ajudar. E o segundo questionamento, de que forma ela pode nos auxiliar a compreender o desempenho dos estudantes nessa avaliação externa? Como que ela vai nos ajudar a compreender isso? Bom, ela vai mostrar em que estágio de aprendizagem que os nossos alunos se encontram, né? A gente vai tentar avaliar quais são as habilidades que eles dominam e quais que eles ainda precisam desenvolver, né? E daí, associando esses dois referenciais, o professor consegue, então, alinhar alguns objetivos de aprendizagem às reais necessidades da turma. Tá? Então, talvez para quem ainda não ouviu falar, seria interessante ler um pouquinho mais, né? Sugerir um pouquinho mais essa leitura para o professor, né? Isso, cada nível de desenvolvimento exige competências e habilidades para cada avanço. É isso mesmo, André, né? Então, a partir daí, ele vai pensar, né, em estratégias para poder avançar com o conhecimento daquele aluno. Então, olha, análise dos resultados do último SAEB, aliada à compreensão da taxonomia de Bloom, contribui para esclarecer o nível atual de proficiência, definir onde queremos chegar e identificar caminhos para avançar. Então, nós fizemos já esse estudo lá em Foz, né? Fizemos primeiro no dia 3 de fevereiro, né, nas reuniões de formação com os nossos professores, a gente já trabalhou com essas estratégias para melhorar a aprendizagem dos estudantes, né? Então, naquele momento, nós pensamos nos níveis de proficiência, né? Tentando descobrir onde nós estamos, né? Onde a maioria está, né? Mas sempre pensando que a maioria está ali, mas e os outros estão onde, né? Não esquecer dos outros, né? E lá no seminário de diretores, a gente também fez esse exercício, né? Nós analisamos os resultados do SAEB e também preenchemos lá no nosso planner, a partir da análise dos nossos dados, a gente já pensou, né, em que nível a nossa escola estaria e quais seriam os nossos desafios, né? Então, já realizamos essa análise e no estudo de planejamento e também no seminário de diretores em Foz. Bom, agora nós vamos pensar o seguinte, nós temos um slide lá, eu coloquei 2 slides lá no portfólio de vocês, cada um com uma questão dessa daí. Eu disponibilizei também lá no WhatsApp de vocês, uma tabelinha com os níveis da tabela lá de Bloom, né, da taxonomia de Bloom. Então, lá tem desde o memorizar até o criar, se vocês precisarem pensar nisso também. Mas com base nos resultados do último SAEB, lembra que eu coloquei um pouquinho antes, acho que foi ontem, anteontem, que coloquei lá para vocês já trazerem essas informações para a reunião de hoje, para que vocês não ficassem perdidos aí, né? Como está a distribuição dos estudantes por nível de proficiência na sua escola? Como que eles estão lá? Então, tem um slide lá no portfólio para vocês preencherem em relação a isso, tá? Com base na sua escola, com base nos resultados do último SAEB, como que está o nível dos seus estudantes? Daí, uma outra questão. Quais ações são desenvolvidas na minha escola a partir da análise dos dados das avaliações externas para melhorar a aprendizagem dos estudantes? O que vocês estão fazendo? E que ações ainda precisam ser intensificadas, tá? Então, agora a gente vai ter algum tempo, deixa eu ver aqui quantos minutos. Nós temos 15 minutos para vocês pensarem sobre isso e responderem lá no portfólio de vocês. Tá? Alguma dúvida? Eu já coloquei as questões lá para ficar mais fácil, tá?
já coloquei lá no slide. Cada um dos slides tem uma das questões. Podem ir para lá, então, qualquer coisa me chamem e daqui a pouco a gente volta para socializar. Suhaila, Oi? com base nos resultados do último SAEB, como está a distribuição dos estudantes por nível de proficiência? Isso é do de 2023. Isso, no de 2023, isso mesmo, uhum. 2023, que foi o último SAEB. Uhum. Você foi para a Foz, Fernando? Fui, aham. Você deve ter levado esses dados para lá. Pode ser também o do Prova Paraná Mais, se você tiver também, pode ser. Ali também a gente consegue identificar o nível.
Pessoal, então vamos voltando. Eu vou convidar só 2 pessoas para socializar agora, tá? Porque a gente vai ter um outro momento de mais tempo daqui a pouco. Então, queria convidar Reginaldo. Reginaldo, poderia socializar com a gente as tuas respostas, por favor? Oi. Na verdade, eu estava procurando aqui os dados bem específicos da proficiência, mas ainda não encontrei. Mas eu vou falar mais das ações, então. A gente, sim, do que mais, talvez o que seja um pouquinho mais diferente do que tem acontecido, né? A gente organizou, a gente partiu do princípio de que a questão da proficiência do aluno tinha que ser algo que ele próprio tomasse consciência, que o próprio aluno tivesse consciência do que ele conhece e o que ele não conhece. Então, a gente fez organizou num quadro os descritores, né? E montou uma pasta por turma e passou para o professor de recomposição de aprendizagem, professor e alimentando essas informações sobre que descritores o aluno já tem condições, né, de desenvolver com autonomia e quais situações que ele ainda não tem, ele precisa de ajuda ainda. Mas junto a gente fez uma para o estudante também, o estudante colou no caderno, e o professor de recomposição tem conversado com o estudante para desenvolver na seguinte perspectiva, né, assim, a ideia é que ao final do 3º ano, os estudantes, ou do 9º ano, tenham desenvolvido todos aqueles descritores, né, então que o próprio estudante tenha consciência de que descritor ainda que ele tem dificuldade, o que ele precisa investir mais, o que ele precisa estudar mais. Então a gente está trabalhando com essa situação que é um pouquinho mais diferente, né, daí, diante disso, os professores de recomposição de aprendizagem têm basicamente, né, 2 dinâmicas, assim, de modo mais geral, né, estão trabalhando tanto com a situação de dividir em grupos daqueles que têm mais habilidade e os que têm menos habilidade, né, você consegue obter alguns resultados com essas divisões, mas também trabalha com a situação de organizar duplas, daí como os professores já têm mais consciência, né, de que do que cada aluno tem condições, duplas já bem organizadas de forma estratégica, né, pensando naquela estrutura até de um aluno que tem mais habilidade ajudar um outro aluno que tem um pouquinho mais de dificuldade, né. Então, nessas 2 dimensões aí. Obrigada, Reginaldo. Que legal essa ideia da pasta. Gostei da pasta com os descritores, né? Para o professor ir anotando ali. Uma folha para cada aluno, né? Uma folha com o nome de cada estudante. Nessa pasta tem uma folha com o nome de cada estudante. É isso? Isso. Com o nome do estudante, todos os escritores de língua portuguesa e todos de matemática. Daí a gente separou por trimestre, o objetivo é ao final do trimestre o professor conseguir identificar ali se o aluno tem, se ele tem autonomia com relação àquele escritor ou não, né? E ao mesmo tempo, quando ele vai fazendo essa sinalização, ele já vai também mostrando para o aluno, olha, tal escritor você ainda não conseguiu, para o aluno tomar essa consciência, né? E aí vocês já sabem também, tipo, o nível em que a turma está, a escola está, vocês já sabem disso, já conseguiram mapear, inclusive dentro da sala de aula. Os professores daí, conforme vai os descritores, normalmente os primeiros escritores vão sendo desenvolvidos, daí já não precisa mais usar tempo para trabalhar com esses, né? Vai trabalhando em cima dos escritores que ainda estão com os alunos apresentam dificuldade. Então, consegue fazer esse mapeamento, sim. Tá bom, muito obrigada, Reginaldo. Eu vou compartilhar a ficha que eu fiz aqui para vocês verem. Legal. Uhum. Pode falar, Clarice. Oi, gente. Eu tô sem câmera, mas eu tenho microfone.
Eu gostaria de compartilhar, prof, uma ação aqui da minha escola. Sim, pode falar, eu ia te chamar mesmo. Era eu a próxima? Era. A equipe gestora da escola tem realizado alguns simulados com os alunos nas aulas ditas vagas. Eu tenho bastante dificuldade com a recomposição de matemática, mas a recomposição de português é tranquila para mim. Então, nas aulas ditas vagas, o professor não veio. Então, o atendimento desses alunos são refazendo os simulados, retomando as questões que mais erraram e tal. Então, isso tem sido realizado na minha escola e está sendo bem legal. Quando é a matemática, né, nós temos uma pedagoga que é formada em matemática, tem mais facilidade, então ela costuma trabalhar mais os descritores relacionados à recomposição de matemática. Uma outra questão também que a gente tem realizado aqui na minha escola é o trabalho com o aluno monitor no contraturno. Então, a gente pega aquela turma com aquele descritor mais problemático, o professor prepara atividades e o aluno monitor trabalha com os alunos no contraturno. Claro, a gente não consegue atingir todos os alunos, a gente não consegue atingir todos os alunos da turma, não consegue atingir todos os descritores, mas uma vez por semana o aluno monitor trabalha no contraturno com alguns alunos de algumas turmas, aquele que se propõe a vir no contraturno, né, e naquela turma que tem um monitor com condição de fazer esse trabalho. Então, eu também estou gostando bastante do resultado, estou achando bastante positivo. Nossa, ótimas ideias também, Clarice. Muito obrigada por compartilhar. Gostei bastante dos simulados para aulas vagas. A gente sempre tem, né? Qual escola que nunca tem aula vaga, né? E também os monitores, eles sempre, na verdade, eles vão para o colégio para ajudar aqueles alunos com mais dificuldade. No meu colégio, por exemplo, eles acabam só recuperando atividades que não copiaram, tarefa atrasada. E essa ideia deles trabalharem também com os alunos, com os descritores de menor acerto, também é muito legal. Eu tenho Gostei aqui na minha bastante. escola 3 monitores que são show de bola. Então, não dá certo com todos, né, prof? Porque tem perfis e perfis, né? Mas eu tenho 3 alunos que já estão no 3º ano de aluno monitor, né, que eles estão participando, e esses 3 hoje estão no 1º ano do ensino médio, então eles participaram no 8º, no 9º, e agora no 1º ano como aluno monitor. Então, o perfil deles é bem legal. Um deles trabalhava no laboratório de informática, e aí quando eu tirei ele de lá para ele trabalhar com os descritores fragilizados, né, o meu ADM local não gostou nadinha, porque era um aluno excelente lá também no laboratório de informática, auxiliando os 6º anos, né, nas plataformas e tal. Mas no momento ele está sendo ali utilizado para trabalhar com os descritores e com uma espécie de reforço no contraturno. Então, esses 3 alunos dá muito certo, sabe? Aí, um ou outro é mais ou menos, mas com esses 3 é muito bom o trabalho que eles realizam. Que legal, gostei bastante das ideias aí. Muito parabéns para os dois. Obrigada aí por socializar com a gente. Vamos continuar aqui, que nós temos um roteiro bem apertadinho hoje, tá? Esse meu computador aqui está pedindo outro. Vou ter que gastar o GE. Então, existem inúmeras possibilidades de pensar a organização dos espaços de sala de aula, articulados às estratégias, metodologias e atividades, e com foco na recomposição das aprendizagens dos estudantes dos diferentes níveis. Vamos juntos conhecer um deles. Organizando o espaço escolar. Aí a gente tem ali
as carteiras em círculo, né? De forma aleatória, mas para a gente pensar nessa possibilidade, de repente, porque em todas as turmas a gente tem alunos de todos os níveis, né? Abaixo do básico, adequado e avançado. A gente pensar, talvez, nessa possibilidade de organizar em círculos, mas com essa mistura de níveis, né? Misturando, né, o abaixo do básico, perto do básico e perto do adequado, né, e na frente dele o avançado, para que ele esteja entre, né, os alunos que possam estar colaborando. Porque qual que é a tendência, geralmente, do professor? É separar por grupos de níveis, né? Os mais fracos num grupo, os melhorzinhos num outro, né? E assim eles estariam no meio. Então, não só grupos de só fracos, só médios, só melhores, né? Então, a gente tentar mesclar. Então, seria uma sugestão que a gente pudesse levar essa sugestão para a escola e também ouvir de vocês, aí se alguém quiser socializar, se vocês se organizam de alguma forma diferente. Alguém tem uma organização diferente da sala de aula que queira compartilhar? Geralmente, os professores organizam as duplas, como o Reginaldo falou, né? Ou organizam grupos maiores de 4, 5. Eu fui fazer uma observação esses dias, era uma rotação por estações, mas era por afinidade. Os próprios alunos é que sentam juntos ali, porque já são amigos, né? Então, de repente, a gente está propondo que haja essa mescla, né, de níveis dentro dos grupos, para que eles também um possa ajudar o outro, assim como a Clarice relatou, né, que lá os monitores ajudam, né, na própria sala de aula, um ajudar o outro também mesmo, porque eu tenho aqui no meu colégio, por exemplo, ele é uma região que vem alunos da zona rural, muitos alunos, e eles quase não podem participar como monitores em contraturno, porque não tem transporte, principalmente os da tarde, que não conseguem vir de manhã. Mas eles são bons alunos, né? Então, eles podem fazer esse trabalho de monitores dentro da própria sala, né? Auxiliando os colegas ali. Atenção, não é apenas o layout da sala diferente que garantirá a aprendizagem do estudante, mas sim o que faremos com a organização desses espaços. Então, também, né, sempre que a gente for observar uma sala de aula, ver se o professor está trabalhando em grupos, ou em círculo, ou em fileiras, mas de que maneira esse espaço está contribuindo, né, para que eles aprendam mais, para que eles possam sanar as suas dúvidas, né? Então, a gente ter sempre esse olhar para o espaço, né? Que eles estejam organizados, mas que eles sejam construtivos para o nosso aluno. Pode falar, Fernando. Suhaila, eu acho que sempre a gente chorando as pitangas, né? Mas esse é um dos questionamentos que a gente faz, né? A gente percebe que hoje essa questão do aluno ficar olhando um para a nuca do outro já é algo um pouco mais arcaico, assim, né? Só que quando a gente, né, observa as aulas, querendo ou não sei na realidade dos colegas e vocês aí, mas as nossas turmas grandes, né, com salas pequenas, isso acaba dificultando, né? Dificultando bastante, sobretudo nessas organizações e semicírculos. E eu falo isso porque, né, nesse começo do ano nós tínhamos primeiros anos, que foi um dos primeiros meus que fecharam, né, que eles eram menores. Então você fazia um semicírculo, você fazia atividades, né, com agrupamentos, funcionava muito bem. Nós temos um terceiro lá, que é o terceiro de linguagens, que ele é um terceiro também pequeno, tem 26 alunos. Então você nota a diferença, sobretudo na questão da organização, né, do encaminhamento da aula, dos comandos que são dados, da organização dos alunos na disposição das carteiras, né, enquanto os nonos, que a gente, né, esses dias atrás a gente estava observando ali,
a professora fez, ele, querendo ou não, ele parece que não tem a mesma efetividade, sabe? O número de alunos dentro da sala, sobretudo nessas disposições que são, né, sugeridas, ele impacta bastante, assim. Eu acho que isso era uma questão, assim, para ser revista, porque a gente tem visto que isso dá resultado, né? No entanto, ele gera uma dificuldade maior, ele gera uma limitação em si, nessa questão da gestão de sala de aula, e eu penso que, né, ele não é tão efetivo quanto, por exemplo, pegando o meu terceiro ano, que é, né, uma turma aí que os professores eles fazem o semicírculo, eles fazem atividades em grupos e está dando muito certo, assim, sabe? Sobretudo nessa disposição dos níveis, tá? Eles ficam com grupos um pouquinho mais longe quando faz o semicírculo, então ele tem uma efetividade maior em relação, né, aos nonos que nós temos, que são nonos que estão com 36, com 35 alunos. Os nonos hoje também são alunos com porte grande, né? Eles todos, né, a gente tem uma genética dessa geração, que é uma genética que os alunos, eles são, assim, reforçados mesmo. Tem aluno de nono ano que pomba, o cara entendeu, maior que eu na altura, na largura, e é complicado colocar essa galera toda na mesma turma. Sim, eu acho que tem professor que é relutante mesmo, como você falou, né? Às vezes não quer mudar o layout da sala, porque acha que fica mais organizada. Mas eu acho que nas turmas de recomposição, principalmente agora que são 2 professores, né? É mais fácil para estar conduzindo. E como você falou, realmente as turmas de nono e ensino médio, né? Eles estão crescendo demais, essas crianças, né? 30 alunos numa sala enche. E agora a gente tem sala, no médico principalmente, é 40 alunos, né? Mais de 40 numa sala, é bastante mesmo. Mas eu acho que vale a pena a gente apostar um pouco nessa mudança, né? Não toda a aula, né? Mas alguma organização diferente, talvez ambientes diferentes também. Eu tenho sala ao ar livre aqui na escola. Fiz uma sala no jardim. Então, quando está muito calor, eles vão, tem as mesinhas, tem um quadro lá, eles trabalham lá fora. Também é uma forma de estar organizando eles em mesas, né, do jardim, de forma diferente. Então, aqui, foco na recomposição das aprendizagens, identificando estratégias para elevar os estudantes nos níveis de proficiência. Então, primeira coisa, né, nós precisamos conhecer em que nível a maior parte dos estudantes da escola se encontra, né? Se é abaixo do básico, se é básico, se é adequado ou se estão no avançado. Então, a maior parte deles está em qual nível? Primeira coisa que a gente precisa fazer. Depois, nós precisamos explorar algumas possibilidades de trabalho com cada nível. Não adianta criar uma atividade única para a turma inteira. Tem que ser atividades diferentes, ou pode ser a mesma atividade, mas com graus de dificuldades diferentes, né? Realizar essas observações de sala, né, e fazer esses feedback com os professores. Eu tenho feito, sabe, gente? Tenho feito muita observação, muito feedback. É difícil, mas eu tenho parado tudo. Se chega alguém, aguarda que eu preciso fazer uma observação, aguarda que eu preciso dar um feedback, porque senão a gente vai protelando e não faz. Então, a gente tem que colocar isso também como uma prioridade. E vamos, né, agora, na próxima atividade agora, nós vamos fazer uma dinâmica, tá? Nós vamos propor estratégias para elevar nossos estudantes nos níveis de proficiência. Vou passar aqui, vou mostrar para vocês. Se chama o trunfo da proficiência. Então, não sei se vocês conhecem esse jogo do trunfo. Eu confesso que não conhecia, mas fui apresentada para ele essa semana. Então, nós vamos realizar uma atividade
do estilo do jogo, não é o jogo propriamente dito, mas é uma atividade baseada no jogo. Então, cada um de nós receberá uma carta contendo informações sobre o nível de proficiência do estudante. Então, cada um de vocês vai ter uma carta lá nesse documento que eu compartilhei ali no chat. Tá? Então, ali no chat já está o documento. Então, levando em consideração o nível, a escala de proficiência e a taxonomia de Bloom, nós vamos registrar do lado da nossa carta quais estratégias, quais metodologias e quais atividades são mais adequadas para o trabalho em cada nível, de modo que o estudante possa avançar. Então, é claro, vocês podem dizer, mas eu não sou de português e não sou de matemática. Então, você pode propor uma atividade dentro daquilo que você conhece, dentro da sua área. Tá? Não precisa ser especificamente português e matemática. Ali, os níveis são de português e são de matemática. Então, se você é de área, se você é professor de linguagens, mesmo não sendo de português, você vai propor alguma atividade que vai contribuir para o nível de aprendizagem daquele aluno em português, né? E a mesma coisa para aquele aluno em exatas. Então, as cartinhas são aquelas que estão ali no slide, mas lá no documento tem as cartinhas já com o nome de vocês. Então, primeira coisa, vocês vão responder no coletivo esse documento, né? E depois vocês vão colar o link desse documento no portfólio de vocês, para que a gente possa depois estar olhando o que vocês escreveram. Tá? Então, vocês vão ter 15 minutos, novamente, para fazer essa atividade. Então, vejam se vocês conseguem abrir bonitinho ali, eu compartilhei no chat. Veja se vocês conseguem abrir. Pode falar, André. Vai ter que propor o desenvolvimento de uma atividade baseado no nível da cartinha, no nível do estudante? Isso, quer ver? Eu vou compartilhar com vocês o documento e vou mostrar o que eu fiz, tá? Eu fiz um também tem uma cartinha. Compartilhei a aba errada, desculpa. Deixa eu ver onde é que está aqui, não sei se eu fechei. Deixa eu abrir. Prof. Oi. Eu abri ali a minha cartinha, deixa eu achar onde está agora. Eu estou achando bem complexo aqui, tá? Rebeca, terceira série, língua portuguesa nível 5, matemática nível 4. Sim. Mas aqui não tem nenhum do descritor que ela tem maior fragilidade, não tem nada para eu propor uma estratégia, uma metodologia. Eu acho que eu não entendi a proposta da atividade. Ela tem só o nível, né? Ela não tem o descritor, tá? Então, baseado naquele nível, tá? Tem lá no slide, eu vou compartilhar com vocês também. Eles pediram até para a gente compartilhar ao final, mas eu acho que vai facilitar para vocês para preencher. Então, cada um de vocês tem uma cartinha, eu vou colocar aqui, eu fiz para vocês. É a última, tá? Eu coloquei lá no final. Então, esse exercício fui eu que fiz. Então, eu peguei essa menina, a Luana, que é da terceira série, ela estava em língua portuguesa no nível 4 e em matemática no nível 3. Então, isso daqui eu fiz, né, ali na hora da formação dos formadores. Eu coloquei, a aluna, ela se encontra no nível 4 e no nível 3 em matemática. Ela demonstra perfis de aprendizagem distintos nas duas áreas, o que exige do professor uma atenção diferenciada em cada componente, né? Em língua portuguesa, esse estudante já possui uma boa capacidade de leitura e interpretação. Mas como que eu cheguei nesse resultado?
porque eu fui olhar lá nesse material dos níveis para ver o que ele domina quando ele está no nível 3, quando ele está no nível 4. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui, para que vocês também possam ter acesso, porque eu acho que senão vocês só vão colocar uma coisa muito vazia ali, tá? Então, eu vou colocar para vocês, ali no chat também, o link para vocês abrirem. Pode falar, André. Eu entendi a atividade, professora. Porém, eu entendo que se a Luana ela está no início do nível 4, entendeu? Ela está mais próxima do nível 3. Se a pontuação que ela teve no SAEB, ela está no final do nível 4, ela está mais próxima do nível 5. E isso vai interferir diretamente em várias competências e várias habilidades e descritores, apropriados ou não. Então, dentro de um nível, existe uma distância muito grande para quem está no início daquele nível e para quem está no final do nível. Sim, mas nós não vamos, assim, entrar em detalhes específicos, sabe? Vamos fazer mais de forma... Nós não conhecemos exatamente a realidade da Luana. Então, de forma geral, pelo que diz o nível 3 ou o nível 4, a gente vai propor atividades baseadas nisso. Então, por exemplo, aqui no final eu coloquei aqui, estratégias como leitura de textos mais complexos, rodas de conversas, produção de textos em reescrita orientada, análise comparativa entre diferentes linguagens, podem contribuir significativamente para o avanço desse estudante. Então, considerando que ela está no nível 4. Então, o que eu vou propor para ela de forma geral. Claro que, a partir do nível dela, lógico que lá na escola eu vou ter que analisar qual o descritor de menor acerto que ela teve e tal. Mas aqui a atividade é baseada no nível, porque a gente vai estar usando o nível do SAEB e o nível da taxonomia de Bloom. Tá? Então, é baseada nesse conceito. Eu vou colocar... Vocês conseguem abrir lá no Class de vocês os slides do roteiro de hoje, né? Vocês conseguem entrar lá. Então, é o último slide, tem as orientações dos níveis, tá? Eu vou colocar novamente aqui para vocês verem. Mas vocês podem ir abrindo lá para ajudar vocês. É esse slide aqui, o slide do Saiba Mais. É o último slide, tá? Então, ali vai ter os níveis de desempenho do SAEB do 9º ano de matemática, da 3ª série de matemática, do 9º ano de língua portuguesa e do terceiro ano de língua portuguesa. Em cada livrinho desses, vai ter um link que vai direcionar vocês nos níveis, aí ele vai ter sugestões também de atividades que vai facilitar para vocês colocarem na sua cartinha o que pode ser feito com aquele aluno. Ok? Qualquer dúvida, chame. Você apavorou comigo aqui, Sorraila. Nível 8 em português e nível 9 em matemática. Olha lá no caderninho que vai te ajudar. Não estou acostumado com esses níveis aí. Só um pouquinho. O meu nome está errado ou eu realmente é uma outra Nádia? Porque o meu nome é Nadia. Você pode me ajudar? Você está com o microfone desligado. Laila, você está com o microfone desligado, não deu para mim entender nada. Ai, desculpa, Nadir. O teu tá lá assim, não é o primeiro, tá? Tá lá no meio. Deixa eu ver. Ah, lá no meio, tá bom. É que tá na lá verdade no meio, tá? É o Tiago, o menino seu é o Tiago. Tá bom, obrigada.
Prof do céu, esse trabalho tá muito difícil. Começa aí, depois vocês terminam, só para vocês irem adiantando, porque nós nem vamos ter tempo hábil para todo mundo terminar. Mas só para vocês irem tirando dúvidas, essas coisas. Aonde que tá a cartilha, Suhaila, que você falou? No último slide. De hoje? Aham. Mas você já postou ele? No slide da atividade? Ele está lá no Class, Fernando. Lá no Classroom, nos slides do encontro de hoje. É o último slide. Mas é que acho que você não postou a... Peraí, deixa eu ver. Tá em atividade, será? Vocês encontraram, gente? Achei. Professora, perdoe minha ignorância, mas eu preciso lhe perguntar. Eu cliquei aqui no link, abriu a atividade, estou preenchendo, mas aí quando encerrar a aula, a minha pergunta seria se eu tenho que fazer agora uma cópia desse documento ou se eu sigo editando aqui, como que eu vou salvá-lo, enfim, caso não termine durante a aula. Ele está compartilhado com vocês, com todos os da CED para edição. Então, provavelmente vai estar salvo no seu Drive. Mas se você quiser garantir, copia, né, o endereço dele e cola no teu WhatsApp ali, para você garantir que não vai perder, tá bom? Obrigado. Prof, a gente vai fazer tanto para português quanto para matemática ou um componente só? Os dois.
Prof, você pode compartilhar novamente o que você fez? O trunfo que você fez? Sim, posso sim, mas ele está lá no documento de vocês, é o último slide. É o último, é lá no último slide, tá? Aham. Não, prof, o que você fez da sua figurinha? Sim, aham. Ó, é a última figurinha. Pessoal, então vou interromper vocês, tá? Para a gente fazer algumas socializações aqui. Acho que não vai dar tempo de todo mundo. Vamos ver quem que está mais adiantado aqui. Alguém se manifesta? Alguém quer falar já? Ou eu chamo? André hoje não veio. A Kátia escreveu bastante, Kátia. Quer socializar? Escreveu bastante, escreveu até no outro já, ó. Na realidade, é um Ctrl+C, um Ctrl+V, porque tem a escala do SAEB, que tem todos os... Quando você, por exemplo, a nossa escola, ensino fundamental, a proficiência de português foi 275, é nível 4. Então, na proficiência nível 4, 275, os itens seriam de língua portuguesa que eles atingiram esses conteúdos. Não sei se foi assim que eu entendi, né? E na matemática também nós estamos no nível 4. Essa aluna está no nível 5. E no nível 5, atividades que a gente pode desenvolver, de reconhecer elementos de narrativa, em crônicas, de conhecer argumentos e opiniões, em notícias, aquele que você até falou que você viu que a tua turma tinha essa dificuldade, esse início na observação de sala de aula. Eu entendi que era isso, porque não tem muito o que inventar, porque é isso que está na cartilha do SAEB, né?
Isso mesmo, não temos que inventar, a gente só tem que identificar o nível que o aluno está e saber qual que é a dificuldade dele, né? A partir da dificuldade dele, a gente vai colocar ali. Claro que nós não somos uma enciclopédia ambulante, então a gente vai ter que ter esse material sempre em mãos para poder estar recorrendo e identificando qual que é a dificuldade e o que deve ser trabalhado, né? O professor, sim, a gente precisa saber onde está esse documento, apresentar para o professor, caso ele não tenha conhecimento, caso ele não esteja com esse material, acredito que eles devem saber já, né? Mas, enfim. Então, no caso, quando a gente vai observar, a gente pode levar já para estar falando isso para eles, né? Eliton também colocou umas coisas aqui, né, Eliton? Quer falar um pouquinho? Professora, eu estou no começo ainda, mas, assim, eu coloquei que para a idade dele, né, considerando que ele está na 3ª série, então já é um adolescente que deveria estar lá num nível de proficiência mais elevado. Mas ele ainda está bem na base, está no nível 1, nível 2, língua portuguesa ele está um pouquinho melhor, e matemática ele está bem na base do conhecimento necessário para poder estar participando, fazendo parte da série em que ele se encontra. Então, eu iniciei a minha fala dizendo, considerando que o aluno demonstra severas dificuldades na proficiência das 2 disciplinas e um indicativo de provável distorção. Por que eu coloquei distorção de idade séria ali, amigos? Porque essa é uma realidade que eu tenho vivenciado. Depois que nós começamos com essas movimentações intensas de fazer levantamentos e tá acompanhando números e acompanhando as proficiências, enfim, eu pude me deparar com essa realidade. Nós temos quadros onde os alunos mais velhos, e eu tenho alguns aqui que já passaram dos 18, eles têm uma dificuldade maior. Eu não sei se porque algum fator ligado à sua rebeldia, algum fator como o Fernando colocou mais cedo, desculpa, o diretor Fernando colocou mais cedo, pelo tamanho deles, aconteceu assim um disparar e um afloramento para outras coisas, e o interesse pela disciplina, pelos estudos, acabou se perdendo um pouco em outro caminho. Então, baseado nessa minha experiência, eu coloquei que uma estratégia, por mais simples que pareça, seria de colocar sempre um aluno anjo, um aluno, eu não sei se já aparece ali para vocês, seria sentar-se em todas as aulas de recomposição. Acho que não está completo ali o seu compartilhar, prof, eu não salvou. Eu havia colocado ali que a estratégia seria assim, sempre ele está sendo acompanhado por um aluno que já está mais desenvolvido e com o qual ele tem uma afinidade, para ele poder aceitar isso. E a estratégia seria de trabalhar listas de exercícios, porque no meu entendimento nada mais poderoso do que você estar bem assessorado e estar fazendo listas de exercícios para compreender aquilo que ficou de lacuna lá no passado, né? Para vir trazendo, fechando essas lacunas. Então, tanto para a língua portuguesa e suas regras, gramática principalmente, como para a matemática, eu creio que listas de exercícios e uma pessoa sempre por perto para dar uma assessorada seria uma estratégia de início para quem está tão baixinho na proficiência. Obrigada, Eliton. Foi uma boa sacada, né? Porque, veja, ele está na 3ª série, né? Está na 3ª série e ainda está no nível 1 e 2. Então, provavelmente, essa distorção deve existir mesmo, né? Idade série, deve ter reprovado várias vezes, né? Porque senão ele não teria chegado ali no 3º ano, né? Com uma proficiência tão baixa, né? Então, acho que é por aí mesmo, a gente verificar além também do nível dele, né? O que fez com que ele estivesse nesse nível, né? Estar nesse nível ainda no 3º ano, né?
e essa ajuda do colega é sempre muito eficaz, né? Eu acho que a gente tem que sempre usar essa estratégia, porque eles às vezes aprendem muito mais com um colega, com um anjo, que nem diz você, do que às vezes com o próprio professor, né? Pode falar, Fernando. Eu acho que uma das coisas assim, Sohaila, que nós percebemos lá no colégio é que eles pediram para fazer essa divisão por níveis, né? Então, os avançados com avançados, os, né, abaixo do básico, básico, intermediário, então, basicamente para eles ficarem nessas classificações. Algo que eu vi que as meninas estão fazendo lá e assim, eu acho que na medida do possível, esse pouco tempo que foi, ele deu uma diferença, é que a gente tem colocado pelo menos um avançado nas turmas que a gente tem ali, né? Tem turmas que nós temos 3 avançados, por exemplo, né? Tem acho que um nono ano que tem uma menina e 3 meninos que são avançados. Então a gente coloca eles com um em cada grupo, sabe? Porque o que nós percebemos? Quando você monta os grupos e você coloca os avançados juntos, os outros, a impressão que dá é que eles sabem dessa classificação, entendeu? E isso, querendo ou não, gera um determinado desconforto, porque ele já fala, juntaram o ICDF, né? Juntaram os que são, entendeu? Então essa é uma das questões, assim, que, sobretudo, quando a gente fala em níveis, é algo para ser discutido, né? Para ser pensado neles também. Não sei, no colégio, os colegas ali, mas eu percebi, pelo menos lá no colégio. Sim, mas eu acho que por mais que às vezes acabe acontecendo deles saberem que está sentado junto com fulano, porque o fulano é mais, né, tá mais adiantado ou sabe um pouco mais, né, pode me ajudar. Eles têm essa questão dentro da sala, dessa competição, mas a gente tem que levar pelo lado bom dessa competição, né? Por que não todos estarem naquele nível, né? Por que não todos estão ali podendo um ajudar o outro? Então, e não pelo lado de um querer diminuir. Eu já tive alguns monitores, por exemplo, que ficavam chamando os outros coleguinhas de burro, sabe? Você é burro, por isso que você vem na monitoria. Então, a gente teve alguns problemas assim. Hoje já não tem mais, mas no começo tinha. Mas é uma questão de você ir trabalhando, falando, né, da importância daquele que tem mais facilidade. Não é uma questão de um ser mais inteligente que o outro. Inteligente todos são. Um, às vezes, tem mais facilidade, aprende mais fácil, ou entende melhor a explicação do professor, né? E pode transmitir de uma forma melhor para os colegas. Isso é um trabalho que vai a longo prazo, né? Não é da noite para o dia. Nadir, quer falar? Você fez alguma coisa? Acho que você não falou nada hoje. Você não fez, né, Nadir? Está em branco sua figurinha. Acho que ela nem está me ouvindo, né? Tá me ouvindo? Estou só enxergando o topinho da sua cabeça. Não, realmente. Desculpa, eu gosto de escrever no Word, e daí agora que eu estava passando para lá, eu acho que agora já apareceu, mas eu não sei nem como organizar, porque eu acho que escrevi demais. Tá. Porque realmente, assim, eu estava buscando os descritores, né? Primeiro eu tentei identificar os níveis dele em relação ao estudante, né? Que nível que ele estava no nível 2, né? E quais, então, são essas dificuldades que ele possui quando ele está no nível 2, em matemática e também em português. Então, a primeira coisa é eu conseguir fazer a identificação, no caso de que ele realmente está se apropriando nesse momento, né? Para estar no terceiro ano, estava analisando, realmente ele tem ainda dificuldade na resolução de problemas, né? De fração,
Então, tem vários fatores. Eu estava fazendo uma leitura dentro dos descritores ali, onde que ele possuía uma grande dificuldade. Já em português, ele já é um pouco mais... ele já tem uma apropriação um pouquinho melhor, que seria ele já tem uma interpretação, de identificar uma crônica, então ele já tem um conhecimento um pouquinho melhor, né? Então, é um aluno que dá para se trabalhar já, eu acredito assim, de uma forma, não digo não é aquele aluno que precisa, talvez, um monitoramento para apropriação diretamente a ele, somente a ele, mas ele pode ser trabalhado mais em grupo. O que eu quero falar com isso? Porque eu estava assistindo algumas aulas e realmente assim era um 9º ano, não era um 3º ano, onde que os alunos estavam trabalhando frações. E a professora tentou trabalhar uma atividade e uma grande parte não tinha nem entendido, não entende nem o que é a fração. Então, eu não acredito que esse aluno seria uma situação assim. Ele consegue já se apropriar desde que ele tem um bom desenvolvimento ou uma boa explicação, umas boas atividades, ele consegue assimilar o conteúdo. Não é aquele aluno que realmente não tem uma base inicial. Ele já tem uma base, então, para você partir dali para construir o seu processo de conhecimento. Ele não é um aluno totalmente que não sabe nada, né? Então, é possível trabalhar ele e ele chegar, então, até a sua proficiência. Eu acredito que é um aluno fácil de recuperar. Não tão, mas é fácil. Ainda é possível. Nós temos alguns alunos assim que realmente não sabem trabalhar as 4 operações. Eu estou assim bem preocupada, estou também fazendo bastante, acompanhando dentro da sala de aula, e não só com os alunos, como também, às vezes, os professores que estão encontrando uma certa dificuldade de como organizar o conteúdo, né? Então, eu estou tentando até fazer materiais, confecção de material e trazendo alguma sugestão, principalmente em matemática, que é a minha área, mas também, assim, assistir também de português e apresentação de trabalho, que eu acredito que falta realmente começar lá na base com alguns alunos, realmente preciso aquele acompanhamento da base, a base mesmo, é lá a parte inicial do conhecimento, porque ele está perdido. É muito triste isso, mas assim, estou bastante preocupada com, principalmente uma turma, assim, a turma está com muita vontade, mas está bem perdida mesmo. Alguma sugestão que eu estava ouvindo do professor realmente de fazer aquela ficha, achei importante, e para mostrar para o aluno também, né, aonde que ele se encontra, aonde que ele tem que chegar, eu acho bem importante. Eu até anotei essa sugestão também de estar levando para o meu colégio, né? Então, aqui eu só coloquei o que ele já tinha as dificuldades que ele possui e o que ele realmente já tinha se apropriado. Não sei se é isso, professora, mas mais ou menos que eu coloquei. Eu vou ter que reorganizar tudo isso aí ainda, tá? Tá bom, Nadir, obrigada. É isso mesmo, você está certinha, é por aí mesmo, você fez a análise bem certinha. Depois vocês organizam melhor na hora de compartilhar no portfólio, daí vocês já colocam certinho lá o link. Né? Como é um link compartilhável entre todos, a gente pode estar alterando, que vai alterar para todo mundo, não vai ter problema, é só cuidar para não excluir o slide do colega. Né? E já copiei lá do Reginaldo a ficha, aproveitem para pegar lá, ele colocou no chat lá o modelinho, já copiei, para depois vocês não perderem a oportunidade. Eu poderia compartilhar, porque no chat para mim não apareceu aqui. Ah, não, está aqui, Reginaldo. Está ali, aham. Sim. Já... Júlio, pode falar, Júlio. Então, professor, é só 2 colocações. Um que eu fiz do aluno errado, que eu fiz do Enzo, depois que eu vi meu nome lá embaixo no outro aluno, e fiz da série errada também. Então, foi TDAH total aqui.
só baianada aqui no negócio aqui, então eu vou consertar depois, porque eu fiz do Enzo do 9º ano, mas eu fiz como se eu tivesse do 3º ano do ensino médio, porque nós não temos o fundamental aqui. Daí eu só escrevi em cima do 3º ano. Mas eu mudo lá, professor, para ficar tranquilo. Eu até vi, eu pensei, ué, mas a ficha da Nádia ali... Eu apaguei o nome da Nádia e fiz em cima. Tá bom, não tem problema. Depois você conserta. Você quer falar? Pode deixar. Não, tranquilo, é só para fazer a colocação, porque daí ele está no nível 1, tanto de português quanto de matemática, então daí partiria praticamente do início, né, para poder fazer a construção junto com esse aluno. Tá. Como disse o nosso colega, né, eu parti da ideia do 3º ano, mas aquilo que eu falei, seria super preocupante ter um aluno, né, num nível tão baixo assim, chegando no 3º ano. Como que eu trabalharia a recomposição de todos esses conteúdos com esse aluno para trabalhar com ele durante todo o ano, para fazer ele pelo menos chegar num nível um pouco mais próximo do que a gente pede, vamos colocar assim, para ele poder estar fazendo o exame do SAEB, né? Então, assim, a gente fica muito preocupado com relação a isso. A professora Nadir falou que tem muitos alunos também que estão com nível muito baixo, a gente tem isso aí também dentro do ensino técnico, e, assim, a grande dificuldade que a gente tem, maior, vamos colocar assim, eu até coloquei no slide anterior, na outra proposta, que é com relação ao que ao pertencimento desses alunos com relação à escola, ou seja, a importância dele estar conscientizado de que ele tem que fazer esse exame, e esse exame é importante não só para ele, mas para toda a comunidade escolar. Isso é bem complicado para a gente. É um desafio que a gente está tendo, assim, bem grande, para fazer esses alunos compreenderem a importância desse processo, dessa avaliação, não só para eles, mas para toda a escola em si. Sim, viu? Mas para você não perder a tua análise ali do Enzo, coloca só teu nome ali em cima, depois eu altero o que estava o teu nome, eu coloco da Nádia, ela não veio hoje mesmo, ela vai ter que fazer depois, tá bom? Então, porque daí você já fez toda a análise com aquele, para não perder, tá bom? Beleza, obrigado. Vamos continuar aqui, estamos no finalzinho, então, hoje a gente já era previsto que o tempo a gente ia extrapolar a gestão do tempo hoje, porque era bastante coisas ali. Eita, que eu compartilho uma página, ele compartilha outra. Eu só estou com uma dúvida. O link para a gente colocar lá no portfólio seria em qual a página ali? Porque daí seria ainda no 6º encontro, é isso? Documento, não, você vai colocar lá no 6º encontro, duplica um slide. Eu vou montar um slide e coloco lá, é isso? Isso, Obrigada. Deixa eu voltar aqui, porque eu entrei no... Esse negócio aqui tá bem louco, gente. Vai. Terceira vez que eu clico no roteiro 6, ele abre outra aba do meu computador. Mas, então, a gente foi para a socialização, né? Agora, na sequência, a gente já está indo para o encerramento, então tem uma mensagem que diz: quando você começa a pensar na aprendizagem, não como algo mágico, mas como um conjunto de habilidades que podem ser influenciados pela experiência, a ideia de que a própria aprendizagem pode ser estimulada se torna uma possibilidade interessante. Então, esse material lá, sugiro que vocês guardem, né, esse material desse último slide. É um material que eu vou usar bastante na minha prática e penso que vai ser muito útil aí para vocês também. Tem uma dica de leitura ali também, né, que eu não sei se vocês conhecem, esse
da citação anterior, é do autor da citação anterior, ensinando os alunos a se ensinarem, né? Então, é um livro bem interessante, eu tenho ele, vou ver se eu consigo ele em PDF, eu acho que ali também deve ser PDF, também não tentei abrir, mas deve ser, porque é uma dica de leitura, deve ter o link ali para vocês lerem também, tá? Então, espero que vocês tenham gostado do encontro de hoje, né? Foi bem corridinho, né? Como eu disse, foi bem puxado hoje, com bastante atividade, mas é praticamente o nosso último, né, encontro. A gente teria que combinar nesse encontro aqui as apresentações, e no encontro da semana que vem a gente vai falar do conselho de classe, que é o nosso último tema. Mas ele vai ser um pouco mais curto e já vai começar as implementações, a apresentação das implementações. Eu já vi que tem alguns cursistas que estão com a implementação já adiantada, e aí eu gostaria de combinar já umas 4 implementações, umas 4 socialização da implementação para o encontro que vem. Alguém se habilita? O próximo já? Nós somos em 12, né? Ficaria 4 para o 7º encontro e o restante para o último daí. Se você der uma olhadinha, se você achar que está ok, eu posso, tá? Não tem problema. Então tá, eu acho que tá ok sim, não vou nem dizer que não tá, porque você é super caprichosa ali. Ah, cara. Não, eu quero que você olhe antes. O André também tá com o dele encaminhado, pode ser você, André? É a mesma coisa que a Kátia colocou, dá uma olhada lá, dá um feedback, né, e aí a gente apresenta. Então tá, então a Kátia, o André, quem mais se habilita? Vamos, mais 2. Todo mundo vai ter que fazer a socialização da implementação, ou no próximo vai ter que fazer. Suhaila, eu já fiz, na verdade, a observação, né? Na verdade, é um processo ali que a gente está fazendo, a professora está trabalhando algumas atividades em grupo, só que eu não consegui organizar, ainda estruturar, tirei as fotos e tudo mais, mas eu não consegui estruturar ainda o feedback dela, né? E guria, não sei... Aproveita o feriado de Páscoa, você vai ficar fazendo o quê no feriado de Páscoa? Vou ficar fazendo o curso de brigadista, aquele curso do CAED, o PDL... Eu também estou brincando. E tem o estágio probatório, que eu não sei o que eu faço Clarice, primeiro. Tudo bem, pode, eu já estou encerrando aqui, só quero combinar esses próximos, faltam 2. Você não quer apresentar, Clarice, para o próximo? Ai, prof, não tenho condição, acho que no próximo encontro não. Não? Eu estou muito crua ainda, eu só sentei com a prof, analisei o RCO e os descritores, conversamos, mas eu acho que eu não vou ter condição de apresentar ainda. Porque todo mundo não vai conseguir apresentar no encontro 8, nós vamos ter que colocar pelo menos 4 no próximo. Eu vou fazer o possível, mas não... Tá. Talvez eu apresente o que eu Vocês me avisam, então, lá no WhatsApp, eu preciso de mais 2 voluntários para a próxima. Se você conseguir, Clarice, você me avisa. Fernando também, se você conseguir, me avisa. Tá, vou fazer o possível, prof. Às vezes não consigo apresentar tudo, não esteja tudo pronto para entregar, né? Mas eu consigo apresentar. Tá bom, ótimo, então. Beleza. Tá, Nadir, consegue? Eu não vou conseguir realmente, porque eu fiquei de fora aquele encontro, então eu tenho tudo para... Eu vou sentar e eu tenho também todos esses cursos que eu tenho que fazer, sou bem sincera. Eu tive uns problemas ali no colégio e realmente que eu fiquei afastada naquela uma semana e sou bem sincera falar. Já fiz também, tem as fotos e tudo, mas eu não tenho nada organizado. Eu já fiz o feedback, fiz tudo, mas não tem nada, tá tudo... ainda nada organizado. Então, eu acho um pouco difícil. Eu vou tentar organizar tudo. Se eu conseguir alguma coisa, eu entro em contato, tá? Porque você tá me fazendo agora... Vou deixar você aqui e veremos, então.
Tá. bom? E se alguém terminar e quiser me apresentar, me avisa daí que eu coloco na organização do dia, então. Tá bom? Vou parar, então, de gravar. Quero agradecer todos vocês mais uma vez. Muito obrigada pela companhia, obrigada pela paciência, pelo compartilhamento das ações, das experiências, tá? Aprendo muito sempre, cada encontro nosso, para mim, é um aprendizado. Tá? Muito obrigada, pessoal. Tenham uma ótima semana, um ótimo feriado. Descansem. Ó, o Wellington com essa carinha de que está morto de canseiro, o André se repuxando de dor no pescoço. Né? Tá todo mundo estourado. Carmesi, obrigada pela presença. Cheguei atrasada hoje porque hoje. Uma briga no final da aula fora do colégio, porque isso eu me atrasei. Mas isso sempre, né, gente? Gente, muito obrigada, tá? Até Bom terça-feira descanso a que vem. todos. Até. Tá bom? Um beijo para vocês. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Professora, tirou a foto? Tirei. Tá. Tirei. Uhum. Tá, tchau, tchau. Tchau.